Bom dia a todos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Que bom poder rever os irmãos nessa manhã, onde podemos nos reunir a cada domingo para ouvirmos a palavra dele, para cantarmos louvores a ele, para engrandecermos o seu nome. Os irmãos são todos bem-vindos, alguns que nos visitam, muito bom aqui rever o Edson, o Filhão, o Vitor, os demais irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, amém? Eu quero convidar você, por favor, para que abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, e versículos 13 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto maravilhoso, e como sempre temos feito, vamos lhe pedir que fale conosco. Amém? Por meio desse texto profundamente cristocêntrico, profundamente cristológico, que Deus venha impactar a minha vida, a sua vida, venha nos transformar, venha nos tocar nessa manhã por meio desse texto sagrado. Senhor, eu quero engrandecer o seu nome nesta manhã, quero te agradecer por todas essas verdades bíblicas maravilhosas, gloriosas que podemos cantar a ti. Te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor deu, não somente a mim, a minha esposa, aos meus familiares, mas também a todos os meus irmãos, aos seus familiares, aos nossos amigos. Te agradecemos porque o Senhor nos deu essa dádiva, não apenas da existência terrena, como também nos deu a dádiva da vida eterna em Cristo por meio da graça. E nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que fostes, por tudo aquilo que serás, aquilo também que fizestes, estás fazendo e farás em nossas vidas, por meio delas, e haverás de fazer também todo esse universo que é obra das suas mãos. Abençoe-nos, Senhor, agora, na transmissão dessas verdades bíblicas eternas, cristocêntricas, cristológicas, importantes para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada contigo nesse mundo e também no vindouro, e que nós sejamos instruídos pela sua palavra nesse momento. Que o Senhor fale aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso intelecto, ao nosso corpo, ao nosso ser, tudo que temos e somos, queremos que nesse momento se encurve diante da sua gloriosa, poderosa e maravilhosa palavra. Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz nesta manhã. É o que te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar. Meu irmão, a Epístola aos Colossenses
é uma das epístolas mais ricas do Novo Testamento em termos de conteúdo cristológico. Aliás, você já deve ter percebido isso pela simples leitura que nós fizemos desse texto. E em Colossenses nós podemos encontrar diversas informações sobre a natureza, sobre a pessoa e sobre as obras do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você quiser aprender mais sobre Jesus, leia Colossenses. Leia toda a Bíblia, é claro, leia todo o Novo Testamento, é evidente, mas leia também, e especialmente aqui falando, a epístola de Paulo aos Colossenses. E nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 23, que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar pelo menos 7 verdades cristológicas, isto é, 7 verdades gloriosas sobre Jesus, e é sobre estas verdades que eu gostaria de falar, gostaria de compartilhar com vocês na manhã de hoje. E o tema da nossa mensagem é exatamente este: 7 verdades gloriosas sobre Jesus, que podemos encontrar em Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23. E lendo esse texto, a primeira verdade que eu encontro sobre Jesus é a seguinte: Jesus é rei. Jesus é rei. Veja o que diz Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe comigo, meu irmão, que esse versículo diz algo importante sobre nós, mas ao mesmo tempo diz algo muito importante sobre Jesus. Em primeiro lugar, esse texto diz algo importante sobre nós. E segundo ele, em nossa vida antiga sem Jesus, quando éramos descrentes, quando éramos ímpios, quando éramos incrédulos, nós vivíamos nas trevas, nós andávamos na escuridão, ou seja, nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos. Em outras palavras, a nossa vida sem Cristo era uma vida decadente. Era uma vida distante de Deus e sem perspectivas de melhoras, de mudanças, e mudanças obviamente para melhor. Era uma vida de escuridão, era uma vida de trevas e era uma vida de perdição. Mas em segundo lugar, observe que esse texto também nos diz algo importante sobre Jesus. Na verdade, nos diz algo importante sobre Deus Pai e sobre Deus Filho. E o texto diz que Deus nos tirou do domínio das trevas, do reino das trevas, da potestade ou potestades das trevas, no qual outrora, ou nas quais outrora vivíamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, hoje, sendo cristãos salvos pela graça e mediante a fé, nós pertencemos ao reino de Jesus. Jesus é o nosso rei e nós somos os seus súditos. E é muito interessante essa leitura que aponta para a ideia de sermos transportados de um lugar para outro. Essa noção, essa linguagem, essa imagem parece apontar para a ideia de, por exemplo, um povo que conquista outro povo e a partir disso ele leva os bens dos inimigos ali conquistados como despojos de guerra, por exemplo. Uma imagem muito comum no contexto bíblico veterotestamentário e também no contexto do Antigo Oriente Próximo. Mas aqui parece-me que Paulo usa esta imagem e a modifica, ele a ressignifica. É como se ele dissesse: outrora na nossa vida pregressa, sem Cristo, sem Deus, vivíamos nas trevas, vivíamos na escuridão e estávamos cativos, mas Ele nos conquista como despojos de guerras e por isso nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E por isso nós não andamos mais em trevas, mas andamos na luz. Por isso não somos mais escravos do pecado, de Satanás ou dos demônios, porque pertencemos a um novo reino, este reino cujo rei é Jesus, e nós somos os seus súditos, e ele reina e domina sobre a minha e sobre a sua vida, a partir do momento em que Jesus nos resgatou pela sua graça, pelo seu poder e pela sua infinita misericórdia. Esse é um primeiro ponto, é uma primeira verdade que nós podemos encontrar, podemos aqui detectar nesse texto. E totalmente relacionado a esse ponto, nós encontramos uma segunda verdade sobre Jesus,
Não se esqueça que esse texto, ele é uma espécie de um hino cristológico, ele é profundamente cristocêntrico. É um texto que do início ao fim fala sobre Jesus. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus é o teor aqui da epístola, por exemplo, de Paulo aos Colossenses. E a segunda verdade que eu encontro aqui, meus irmãos, sobre Jesus, é que Jesus não é apenas rei, ele também é libertador. Jesus é libertador. Veja o que diz Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Observe que além de ser apresentado como rei, Jesus também é apresentado como nosso glorioso, maravilhoso, suficiente e único libertador. Paulo diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. E aqui nós temos uma outra palavrinha muito interessante em grego, aparece a palavra grega apolítrosis, que é traduzida como redenção, por exemplo, nessa tradução. E apolítrosis, meus irmãos, em grego, significava originalmente comprar de volta um escravo cativo, ou seja, libertar alguém mediante um pagamento de resgate. Ora, mas o que isso afinal de contas significa? Isso significa que antes de nos convertermos, nós éramos escravos do pecado. E o pecado, por sua vez, ele é aqui retratado como se fosse o nosso antigo senhor, o nosso antigo amo, o nosso antigo dono. Mas Jesus, veja a sua boa notícia, mas Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz por nós, ele nos comprou. E ao nos comprar, Jesus se tornou, portanto, o nosso Senhor, o nosso dono, e por conseguinte ele passou a ter todos os direitos e todas as prerrogativas sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Jesus, ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados, e em razão disso, e por causa disso, ele nos libertou das garras do pecado e da prisão de Satanás e dos demônios. E como consequência desse ato gracioso, hoje eu e você somos livres. Mas não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a ele, porque ele nos comprou. Ele nos comprou. É por isso que, lendo esse texto de Colossenses, eu posso entender perfeitamente o que Paulo quis dizer em Gálatas 2:20, quando ele diz que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Ele diz: a vida que agora eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu não pertenço mais a mim, ele diz, mas eu pertenço a Jesus, porque Jesus me comprou, Jesus me resgatou, Jesus ele pagou esse apolítrosis, ele pagou a redenção, ele pagou pelo meu resgate. Mas Pedro nos lembrará que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É esse sangue que me resgatou e te resgatou. É esse sangue glorioso. Esse texto, essa segunda verdade é muito interessante, e ela me faz pensar num videozinho muito curto que está às vezes aí rodando na internet, um videozinho muito simples, mas muito profundo em termos da ilustração que ele traz quanto à minha e à sua redenção. Não sei se vocês viram, tem um videozinho muito curto, onde tem um homem que ele para com um carro, tem um senhor ali de máscara, ajoelhado ali na rua, vendendo passarinhos, ele tem uma gaiola, deve ter ali uns 20, 30 passarinhos, e ele compra os passarinhos, e então ele vai comprando, ele pega e liberta, ele pega o passarinho e liberta, ele pega o passarinho e liberta, ele compra para libertar. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. O pecado era o nosso dono, era o nosso Senhor, era o nosso amo, mas Jesus pagou o preço, não para o pecado ou para Satanás, pagou o preço para Deus, que foi a parte, e é a parte ofendida, e ele nos comprou para nos libertar da gaiola de Satanás, do pecado e de todos esses males que até então nos atormentavam e nos prendiam. Hoje eu e você somos livres. E se o Filho nos libertou, então nós verdadeiramente somos livres. O pecado não terá mais domínio sobre nós, Satanás não terá mais domínio sobre nós, porque Cristo nos resgatou com o seu precioso e poderoso sangue na cruz.
Isso nos permite identificar uma terceira gloriosa, importante, bíblica verdade, que é a seguinte. Terceira verdade: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Primeiro, o raciocínio de Paulo ele vai dizer que Jesus, nesse caso, ele é rei. Depois ele é nosso libertador. E em terceiro lugar, ele é mais do que isso. Não é só rei, não é só libertador, ele é Deus. Veja o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 15, parte A. O qual, isto é, referindo-se a Cristo, referindo-se a Jesus, Colossenses 1, 15a, o qual é imagem do Deus invisível. Que texto maravilhoso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui a palavra traduzida como imagem é o termo grego eikon, que se refere a um objeto moldado para se assemelhar à forma ou à aparência de algo, e portanto significa semelhança, retrato. Permita-me ilustrar melhor esse ponto de forma simples, mas um pouquinho melhor para que nós entendamos. Assim como uma foto ou um retrato de uma pessoa remete à própria pessoa, da mesma forma Deus, que é invisível, tornou-se visível através da pessoa do seu Filho Jesus, de modo que quando eu olho para Jesus, eu vejo o Deus Pai, porque o Filho, na melhor das expressões, como costumamos dizer, o Filho é a cara do Pai, ele é a face do Pai, e quando olho para o Filho, eu vejo o Pai. É por isso que Jesus disse para Filipe, em João 14, 9, Filipe estava tão desejoso, tão ansioso por conhecer o Pai, e ele pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Talvez seja o desejo de todo verdadeiro cristão, mas aí Jesus joga um balde de água fria, e de forma muito inusitada, ele diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Você quer olhar para o Pai? Olhe para mim, porque o Filho é a cara do Pai, o Filho é a face do Pai. Na linguagem paulina, ele é a imagem do Deus invisível. Eu não posso ver Deus, que é Espírito, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai, porque Jesus é a face do Pai. E é por isso também, meu irmão, que Hebreus disse em Hebreus 1:3, que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Isto é, da pessoa de Deus. E é por isso também que Paulo disse aqui em Colossenses 1,15, mais uma vez, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso, se você quiser saber quem Deus é, olhe para Jesus. Pois Jesus é a imagem fiel de Deus, é o retrato preciso de Deus, é a imagem visível do Deus invisível. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e Ele haverá de nos salvar. Ele haverá de nos santificar, haverá de nos instruir, de nos corrigir, de nos abençoar, de nos transformar, de nos impactar. Ele haverá, pela sua graça e seu infinito poder, de fazer generosamente, bondosamente essas coisas na minha vida e na sua vida. Isso tem a ver, inclusive, com um dos hinos que nós aqui cantamos, salvo engano, talvez o último, que vai dizer que nós devemos ir a Jesus como nós estamos, Ele me aceitou como sou, não é isso? Mas se você pegar a estrofe final, vai dizer, mas Ele me transformou. Isso é muito importante, porque vivemos em épocas politicamente corretas, onde frequentemente as pessoas, e equivocadamente, dizem, venha Jesus como está. Isso é verdade, mas existe a parte B disso, que é, mas não permaneça como veio. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus regenera, Jesus restaura, Jesus resgata. Ele nos resgatou do pecado para que agora não vivamos para nós mesmos, mas para que vivamos para Ele. E essa é uma verdade importante que o texto bíblico aqui nos traz. E o que também nos permite divisar aqui uma quarta importante verdade, extremamente importante nesse contexto, que é a seguinte: quarta verdade, Jesus é o Criador e o sustentador do universo. Não é apenas Rei, não é apenas libertador, não é apenas Deus, apenas com grandes aspas, é claro,
Sendo Deus, ele é, portanto, o Criador e o mantenedor do universo, o sustentador do universo. Que palavras fortíssimas que Paulo traz, que predicados, que atributos importantes Paulo dá a Jesus. Não é uma criatura, ele é Deus e, portanto, é o Criador e sustentador de tudo que existe no universo. Quer acompanhar isso comigo na Bíblia? Colossenses capítulo 1, versículo 15, parte B, até o versículo 17, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Não só criou tudo, não apenas é anterior a tudo, é ele quem sustenta tudo que existe no universo. Se esses não são predicados de Deus, não sei de quem são esses predicados. Mas antes de qualquer coisa, meu irmão, nós devemos esclarecer aqui que a referência a Jesus como primogênito de toda a criação não significa que Jesus ele foi o primeiro de uma série de criaturas a ser criado por Deus, como muitos vão ensinar, como por exemplo os testemunhas de Jeová, a visão ariana, que vai dizer no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, ou seja, Jesus ele é um desses deuses criados, porque ele é o primogênito, Então a ideia de que ele é o primeiro a ser criado numa série. Mas o texto de Colossenses, no seu contexto imediato, deixa muito claro que esta não é a interpretação correta. Portanto, os testemunhas de Jeová e todos os que pensam nesse mesmo sentido aqui estão equivocados. Perceba que, em vez disso, o termo primogênito é usado aqui por Paulo em Colossenses no sentido de anterioridade, no sentido de precedência, no sentido daquilo que vem antes de. Ou seja, Jesus ele precedeu toda a criação, ele veio antes de toda a criação e ele já existia antes de toda a criação. E a prova de que essa simples interpretação está correta pode ser encontrada em Colossenses 2, 16 e 17. Basta lermos o contexto. Veja só, o final de Colossenses 2,16 diz que tudo foi criado por ele e para ele, portanto ele não pode ser uma criatura. E observe também o início de Colossenses 2,17, que diz que ele é antes de todas as coisas. Então, quando Paulo usa aqui o termo primogênito, ele não quer dizer, como muitos equivocadamente entendem, que ele é o primeiro de uma série a ser criado, mas é primogênito no sentido de anteceder todas as coisas que foram criadas. Ele é antes de todas elas, ele criou todas elas, e ele sustenta todas elas com a sua destra, com as suas mãos poderosas e gloriosas. Mas além de ter criado todas as coisas, como nós mencionamos, observe que Jesus também sustenta todas as coisas com a sua providência. E é isso que Colossenses 2,17 justamente irá nos dizer, irá nos ensinar, ao dizer que todas as coisas subsistem por Ele. Sabe o que, meu irmão, sabe por que você existe? Porque Jesus te criou. Você sabe por que você continua vivo? Porque Jesus te sustenta e te dá saúde. Sabe por que a criação não entra em colapso? Porque Jesus, e não a mãe natureza, continua a preservar o planeta Terra e tudo que nele há. Não existe uma mãe natureza que cuida da criação. Existe um Jesus que é criador dos céus e da terra e sustentador de tudo. É Ele quem cuida de mim, da sua vida. É Ele quem criou as leis da natureza que os homens simplesmente descobriram. Não é a mãe natureza que criou essas leis, mas é o Senhor Jesus Todo-Poderoso quem fez isso. Ele criou todas as coisas e sustenta todas elas. Que predicados gloriosos. Ele é um Deus sustentador, é um Deus provedor. É um Deus provedor. E como eu tenho dito em outras mensagens, a providência divina, meus irmãos, é um dos ensinos bíblicos, é uma das teologias, digamos, ou temas, ou assuntos presentes na Bíblia,
que mais deveria, ou deveriam nesse caso, acalmar o nosso coração. Porque quando nós falamos que Jesus, enfim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mesmo diz respeito à Trindade, quando dizemos que Jesus sustenta tudo, isto significa dizer que nada, preste bem atenção ao que eu vou te dizer, absolutamente nada que acontece nesse mundo, para não dizer nesse universo, foge ao seu controle, ao seu escrutínio, ao seu conhecimento, ao seu poder e ao seu agir. Nada, é absolutamente nada. De modo que problemas, adversidades, e como eu digo com frequência, quem de nós não os tem ou as tem, não deveriam, claro que nos causam desconforto enquanto seres finitos, humanos que somos, mas o fato de Jesus criar todas as coisas e controlar todas elas, manter todas elas, deveria fazer com que o nosso coração descansasse em paz nele. Amém? Poxa, pastor, mas eu estou com um problema seríssimo agora nessa semana, eu tenho que ir ao médico, eu tenho um problema na justiça, eu tenho um problema com um filho que está perdido nas drogas, minha mãe caiu na prostituição, meu pai é um beberrão, está tudo errado na minha vida, eu sei que isso não é legal, isso é ruim, isso é terrível, eu sei disso, mas Jesus, Ele sustenta todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele está no controle desse universo, isso inclui a minha vida e a sua, os meus problemas e os seus, as minhas ansiedades e as suas, e Ele nos ordena na sua palavra para que não andemos inquietos com o dia de amanhã, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Sobre todos. A quem temeremos? Se servimos aquele que criou todas as coisas e que sustenta todas elas, a quem temeremos? Trocas de governos? Governos de esquerda, de direita, mais corruptos, menos corruptos, leis ridiculamente bizarras que prejudicam as pessoas em vez de ajudá-las. Eu sei que ninguém gosta disso, não estou ensinando um masoquismo aqui para os irmãos, mas estou dizendo, confiemos em Jesus, porque Ele criou o universo e Ele sustenta o universo, e nele se encontra a minha vida e a sua vida, que está nas palmas das mãos dEle, nas palmas das mãos dEle. Mas também descubro, meu irmão, em quinto lugar, são 7 verdades cristológicas ou cristocêntricas, pelo menos, entre outras que poderíamos encontrar nesse texto sobre Jesus. A quinta verdade é a seguinte: Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18, parte A, diz isso quando Paulo declara: e Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é a cabeça. Aqui Jesus é retratado, observe, como líder supremo da igreja, como o Senhor inigualável da igreja e como dono da igreja. A analogia de Paulo é muito simples, de modo que uma criança consegue compreender, apesar do texto ser profundamente teológico, denso, mas a ilustração, a imagem que Paulo usa, qualquer pessoa pode entender. Qual que é o raciocínio, pastor? Vamos explicar. Ora, assim como a cabeça está acima de todos os membros de um corpo, da mesma forma Jesus está acima de todos os membros da igreja, tão simples quanto isso. A cabeça é aquele membro, aquela parte do nosso corpo que está acima de todos os demais membros. Então o raciocínio de Paulo é: Jesus é o cabeça da igreja, Ele está acima dela, Ele a domina, Ele a sustenta, Ele a mantém, Ele a lidera, Ele a dirige. Por isso, o líder máximo da igreja não é o pastor, não é o bispo, não é o presbítero, não é o teólogo e muito menos o papa, mas é o próprio Cristo. Jesus é o dono da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o líder máximo da igreja, e é por isso que ele é adequadamente, corretamente descrito por Paulo como o cabeça da igreja. Pastores são importantes, é claro. Mestres são importantes, é claro, evangelistas e os demais dons ministeriais ou funcionais, digamos, ou chame-os como quiser, são todos importantes, diáconos, presbíteros e todas as demais funcionalidades ministeriais, mas estas pessoas não são donas da igreja, não são os cabeças da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Existe um único cabeça que é Cristo. Podemos ser ombros,
Podemos ser ali o cotovelo, podemos ser as mãos, podemos ser os joelhos, mas o cabeça, o líder supremo da igreja é um só, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e portanto Ele é dono da sua igreja. E é por isso que Ele, de forma adequada, correta evidentemente, vai dizer em Mateus que Ele edificaria a sua igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, porque a igreja é dEle. Não é de líderes, não é de denominações, não é de concílios, a igreja foi, sempre será do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Isso nos permite encaminhar para uma sexta e penúltima verdade, que é a seguinte: quando lemos esse texto, nós descobrimos outras coisas muito importantes sobre Jesus, além de tudo aquilo que Paulo falou. E a sexta verdade é a seguinte: Jesus é o Senhor ressurreto. Jesus é o Senhor ressurreto. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 18, parte B e 19. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. De novo, a ideia de que ele vem antes de tudo, nesse sentido que ele é chamado de primogênito. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui, perceba que, entre outras coisas, entre outros predicados, entre outros adjetivos, Paulo diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. E a sua gloriosa ressurreição, meus irmãos, na sua gloriosa ressurreição, Jesus, ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos para nunca mais morrer. E ao fazê-lo, ele abriu caminho para que aqueles que crescem nele também experimentassem essa gloriosa ressurreição no futuro, a saber, aqueles que pela graça creem nele, o que inclui eu e você. E é por isso que Jesus fez uma grandiosa promessa em João 11, 25. Nesse texto ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse tipo de dizer de Jesus, ele tem aquecido os corações, ele tem fortalecido a esperança, ele tem abençoado a fé de incontáveis milhões de gerações de crentes ao longo de toda a história do cristianismo. E esse texto é muito importante, meus irmãos, porque Jesus venceu a morte. E nós que cremos nele, como nosso Senhor e Salvador, também a venceremos. E a venceremos um dia pela sua graça e pelo seu poder. A morte, segundo Paulo, segundo Colossenses, segundo as Escrituras, segundo os Evangelhos, não dará a última palavra sobre nós, não porque sejamos bonzinhos ou mereçamos, mas porque ao crermos em Jesus, nós confiamos que ressuscitaremos também um dia para vivermos com Ele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. Isso, por fim, nos encaminha à sétima e última verdade presente nesse texto, que é a seguinte: em sétimo e último lugar, Paulo descreve Jesus como o supremo reconciliador. Jesus é o supremo reconciliador. Veja o que diz Colossenses 1, versículos 20 a 23, o texto é um pouquinho mais longo, mas por favor, leia comigo, acompanhe comigo para frisarmos bem esse pensamento. Jesus é o supremo reconciliador. Colossenses 1, 20 a 23 diz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E olha o versículo 23, que interessante. Tem uma cláusula condicional no versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha que texto interessante. Aqui nós descobrimos algo, mais uma vez, glorioso. Paulo diz que Jesus, por meio da sua morte na cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as celestes quanto as terrestres.
Ora, mas o que isso tudo significa? Um dos pais da igreja, que vive ali no contexto do segundo, até início do terceiro século da nossa era, chamado Orígenes, ele atribuiu, entre outras, essa declaração paulina, ele atribuiu a ela um tom universalista, dando a entender que no final da história, todos os seres criados serão salvos, o que faz com que muitos incluam até mesmo Satanás e os demônios nesse pacote. Então o inferno não será duradouro, não será eterno, não será infinito. Ele apenas servirá como uma espécie de purgatório, ele vai purificar os pecados, as pessoas sofrerão um pouco no inferno, incluindo o diabo, os demônios e os ímpios, mas depois todas essas pessoas de alguma forma saltarão para o paraíso ou para o céu. Essa é a visão herética, diga-se de passagem, de Orígenes e daqueles que via de regra defendem o universalismo. Mas, meus irmãos, se Colossenses 1:20 não fala sobre universalismo, então, afinal de contas, sobre o que esse versículo fala? O sentido desse texto, que tem as suas dificuldades, é importante admitirmos, parece ser esse. O pecado prejudicou profundamente a criação, sobretudo no sentido de arruinar a relação outrora harmônica que havia entre os seres humanos e o seu Criador. Porém, por meio da morte de Jesus na cruz, a criação ela foi restaurada ao seu correto relacionamento com Deus, especialmente no que diz respeito àqueles que creem em Cristo pela graça e que, por fim, receberão a vida eterna. Parece-me que a ênfase de Paulo aqui e a linguagem que ele usa sobre reconciliar céus e terra, sobretudo aponta para os crentes em Jesus, e não para diabo, demônios, os ímpios, que no final da história todos serão salvos. Nada disso. Portanto, Jesus ele restabelece a paz e a reconciliação, sobretudo por meio do exemplo dos crentes que, pela graça de Deus, permanecem firmes na sua fé em Cristo e no Evangelho, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 22 a 23, que lemos, dá a entender. Aliás, observe comigo, quase que caminhando para o final dessa mensagem, observe comigo que Colossenses 1, 22, diz que Jesus, pela sua morte, irá apresentar a Deus pessoas santas, irrepreensíveis e inculpáveis. Quem são? São os crentes. Não são demônios, não é Satanás e não são os ímpios impenitentes, é evidente. Ora, mas quem são essas pessoas? São os crentes. Porém, perceba que essa situação está condicionada a uma coisa: a perseverança na fé no Evangelho, ali crendo no Senhor Jesus, conforme Colossenses 1, 23 diz. Preste bem atenção ao que diz Colossenses 1, 23. Tudo isso vai acontecer, ou seja, Jesus vai apresentar pessoas irrepreensíveis, santas, inculpáveis diante de Deus. Ele vai apresentar isso de qualquer jeito. No final da história, todo mundo vai ser salvo? Não, há uma cláusulazinha. Colossenses 1, 23. Paulo, isso vai acontecer como? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Você quer que Jesus se apresente no final da história santo, irrepreensível, inculpável diante de Deus? Quero. Então ele diz, permaneça firme na fé. Se você permanecer firme na fé, não é a ideia de que já ganhou uma vez salvo, salvo para sempre, tá ganho, não preciso fazer mais nada. Nananina, não. Isso vai acontecer se você, pela graça de Deus, é óbvio, não é pelos seus méritos, se você permanecer na fé e não se mover, olha só, se você não sair da esperança do Evangelho. Quem é a esperança do Evangelho? Jesus Cristo. É o centro aqui da mensagem de Paulo. Você quer que Jesus é rei? Creio. Crê que ele é o libertador? Creio. Crê que ele é Deus? Creio. Crê que ele é Deus que criou todas as coisas e sustenta? Creio. Crê que ele é o seu Senhor absoluto? Creio. Não se mova dessa esperança, porque quando aquele dia chegar, o Filho irá te apresentar diante do Pai como alguém santo, irrepreensível, inculpável. Mas nós temos que perseverar na fé. Nós temos que perseverar na fé. Amém? Nós vivemos em épocas muito difíceis, meus irmãos, onde muitas pessoas do nada abandonam a igreja,
os assim chamados desigrejados, mas não apenas a igreja, muitas vezes abandonam facilmente a fé em Cristo, a sua fé no Evangelho. Se movem na contramão do que o apóstolo diz, se movem da esperança no Evangelho para poderem agradar o politicamente correto, os valores desse mundo, os desejos da carne e assim por diante, etc, etc e etc. A igreja de Colossenses era uma igreja que estava sendo fortemente atacada por falsos mestres, sobretudo gnósticos, ou assim chamados pelos estudiosos protognósticos, muitos dos quais, por exemplo, não viam Jesus como Deus, mas apenas um intermediário, um aeon, uma espécie de um anjo entre Deus e os homens. Por isso que Paulo corrige essa visão dizendo, ele é Deus, ele é antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Ele não é um ser criado, não é um anjo, não é um aeon, não é algo etéreo, não é um ectoplasma ou algo do gênero, como os gnósticos pensavam. Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E Paulo diz, não se mova dessa fé, não saia dessa fé, permaneça firme com Jesus. Meu irmão, os dias são difíceis, e muito possivelmente, ou certamente, de acordo com o que diz as Escrituras, ou dizem as Escrituras, melhor dizendo, as situações vão piorar. Têm piorado e vão piorar cada vez mais. Basta você abrir a internet e você vê um montante de bizarrices, umas mais bizarras, com perdão pela redundância proposital, do que as outras. O sujeito se comporta como animal, acha que é um transanimal, acha que é um cavalo, acha que é um gato, acha que é um leão, para não dizer outras tantas bizarrices que nós encontramos na internet. E quando nós criticamos essa postura de loucos, o sujeito tem que ir para um psiquiatra, precisa de tratamento, nós somos taxados de pessoas quadradas, retrógradas e assim por diante. Meu irmão, não se mova da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho não tem nada a ver com as coisas desse mundo, com os valores deste mundo, com os ensinos deste mundo. Cuidado com isso. Não se mova do Evangelho para nenhum outro lugar. Não saia do Evangelho. Não saia do Evangelho. Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem citando resumidamente as 7 verdades cristológicas, isto é, as 7 verdades gloriosas sobre Jesus que nós pudemos aprender nesta manhã. Primeira verdade, Jesus é rei. Segunda verdade, Jesus é libertador. Terceira verdade, Jesus é Deus. Quarta verdade, Jesus é o criador e sustentador do universo. Quinta verdade, Jesus é o cabeça da igreja. Sexta verdade, Jesus é o Senhor ressurreto. E sétima e última verdade, Jesus é o supremo reconciliador. Permaneça nessa esperança. Permaneça nessa fé. E naquele grande dia, Jesus haverá de nos apresentar, pela sua graça, como crentes irrepreensíveis, santos e inculpáveis. Apesar de miseráveis pecadores, mas ele prometeu que haverá de fazer isso. E ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele o fará. Amém? Que essa palavra de esperança, ela domine o seu coração. Ela leve os seus pensamentos cativos às verdades das Escrituras. E que Deus nos abençoe nessa manhã e sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Nós aprendemos aqui com Paulo, meus irmãos, que Jesus é o centro de todas as coisas. Amém? Ele é o centro. Pensem num texto cristocêntrico, é esse. Não só esse, existem vários outros na Bíblia, é evidente, é claro. Mas um texto muito importante, que se torna mais relevante ainda, sobretudo devido à época em que nós, mais uma vez, vivemos, onde o antropocentrismo tem sido tão pregado, tão, infelizmente, reafirmado, e que não há salvação fora dele. Não há libertação fora dele. Não há vida eterna fora dele. Não há existência humana fora dele, porque ele criou todas as coisas e tudo subsiste por ele. Você está vivo porque Jesus está te sustentando. Você tem saúde porque Jesus te deu. Você tem um casamento abençoado porque Jesus está presente ali abençoando o seu casamento.
Você tem esperança de um amanhã melhor, porque Jesus te dá essa esperança e te dá, nos dá, me dá essa condição. Ele criou todas as coisas e sustenta todas elas. Jesus é o centro. Não sou eu, não é você. Não é o pastor, não é o teólogo. O centro é Jesus. Sempre foi Jesus. Sempre será Jesus. Amém? Que essa fé domine o seu coração. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem cristocêntrica, profundamente cristológica, que o Senhor permitiu que compartilhássemos com a sua igreja. Essa mensagem que o Senhor, por meio do teu servo, apóstolo Paulo, trouxe à igreja de Colossos, mas também trouxe e traz a essa igreja nessa manhã. E traz igualmente a todos aqueles que lerem a sua palavra nesse trecho, enfim, todo o Novo Testamento. Eu te glorifico por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor reina. Obrigado porque o Senhor criou e sustentou e sustenta todas as coisas. O que inclui a nossa vida tão efêmera, tão pequena, tão finita, tão breve. A nossa vida é passageira, Senhor. Pelo menos neste mundo. Mas porque o Senhor é o primogênito dos mortos. Nós cremos que porque o Senhor ressurgiu dos mortos, nós um dia, pela sua graça e pelo seu poder, também haveremos de ressurgir. Cuide de nós, Senhor. Cuide dos nossos sentimentos. Cuide dos nossos pensamentos, das intenções do nosso coração. O Senhor criou todas as coisas e tudo subsiste por tua causa. Nós dependemos de ti, Jesus. Eu aprendo com esse texto que não há lugar para independência ou autossuficiência diante do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eu dependi do Senhor para trazer essa mensagem. Sem o Senhor eu não conseguiria trazê-la. Dependi do Senhor antes para acordar hoje vivo, sair da minha casa, tomar café, ver a minha esposa, me dirigir até esse culto, porque o Senhor me sustentou em cada um desses atos aparentemente simples. Tudo subsiste por tua causa. E eu estou nesse pacote, Senhor. Essa igreja está nesse pacote. Os meus irmãos estão nesse pacote. Ninguém pode se furtar a essa verdade bíblica. Nós nada seríamos, se é que somos algo, se não fosse o Senhor a nos criar e a nos sustentar com as suas bondosas e poderosas mãos. E agora, Senhor, que nós vamos participar dessa ceia. Continue a falar ao nosso coração. Continue a falar aos nossos pensamentos. Perdoe os nossos pecados, que são muitos, aliás, os meus são muitos. Eu preciso urgentemente do seu perdão, Senhor. Mas sua palavra nos diz que o Senhor nos resgatou. O Senhor comprou, o Senhor comprou-nos com o seu sangue. E hoje nós temos vida abundante, vida plena e vida eterna no seu Filho Jesus. Nos abençoe nesse momento, Senhor. Cuide de nós e nos transforme. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.